Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje, a gente mergulha num tema que, nossa, sempre fascinou muita gente, né? O conhecimento oculto. Aquele poder que parece escondido em textos antigos, proibidos. Falamos de grimólios, aqueles manuais cheios de mistério que prometem, assim, ensinar a controlar forças invisíveis, conseguir riqueza, poder, essas coisas. E o nosso foco hoje é um dos mais, talvez infames, o Grande Grimório. Um livro que não só diz que ensina a comandar espíritos, mas, e aqui que pega, detalha como fazer pactos para conseguir favores sobrenaturais. Então, a nossa missão aqui é investigar a fundo esses rituais, quem são essas entidades descritas e, o ponto-chave, o processo para fazer os tais pactos de riqueza com uma figura específica, Lucifuge Rofocale. Vamos tentar entender o que essa obra propõe para quem busca esse tipo de poder, né? É isso aí. A nossa base aqui são partes, trechos do Grande Grimório. Um texto que, olha só, dizem vir de manuscritos lá de 1522 e que supostamente se baseiam nos segredos do rei Salomão. Mas é importante deixar claro, a gente está analisando o conteúdo que está lá, sabe? A lógica interna do livro, o que ele alega, a estrutura, sem julgar se funciona ou não, mas sim tentando entender a visão de mundo que ele apresenta. E essa ligação com o Salomão, aliás, é bem comum, né? Aparece em muitos grimórios dessa tradição de magia ocidental. É como se quisessem dar um selo de sabedoria antiga, de poder sobre espíritos. Entendi. Faz sentido essa associação para dar mais peso, né? Bom, então vamos começar a desembrulhar o Grande Grimório. Logo de cara ele se chama Magnum Opus, a grande obra, e promete um poder imenso, tipo comandar espíritos de todo tipo, celestes, aéreos, terrestres, infernais, falar com mortos, achar tesouros escondidos, assim, uma lista impressionante de habilidades. Exato. E a obra é dividida em 4 livros. O primeiro foca muito na preparação. Uma preparação super rigorosa do praticante. Tem orações específicas, oferendas, como fazer a tal vara fulminante. Vara fulminante. Para que serve isso? É um instrumento que, segundo o texto, serve para subjugar os espíritos, para mostrar controle. Nesse primeiro livro também tem como desenhar o círculo cabalístico, que é um espaço de proteção, né? E as primeiras invocações, incluindo uma para Lúcifer mesmo. Aí o segundo livro, chamado Sanctum Regnum, ou Reino Sagrado, aí sim ele mergulha no que seria o centro da magia cerimonial, supostamente revelando os segredos das clavículas de Salomão. Ah, as famosas clavículas, sempre ouvi falar. Textos lendários de magia, né? Atribuídos ao rei Salomão, que daria um controle sobre demônios e espíritos. Isso. E é nesse livro 2 que o Grimório detalha como fazer os pactos. Fala até da tinta especial para escrever esses pactos, de um espelho mágico de Salomão. É bem específico. Caramba. E o terceiro livro, você falou que eram 4. O terceiro parece mais uma coletânea, sabe? Vários segredos mágicos mais pontuais. Desde falar com espíritos, ficar invisível, até umas coisas bem práticas, tipo ganhar na loteria. Ganhar na loteria? Sério? Pois é. E tem um ritual curioso com uma galinha preta para atrair riqueza. É uma mistura. E por último, o 4º livro fala de exorcismos e orações de proteção. O que, de certa forma, já mostra que eles sabiam dos perigos envolvidos, né? Com certeza. Se tem exorcismo é porque a coisa pode dar errado. Exato. E essa ideia de perigo está presente desde o começo na preparação do livro 1. É algo, assim, muito, muito exigente, bem antes de pensar em qualquer pacto. O texto bate na tecla da seriedade total, fala em abstinência completa, sabe? De sexo, de qualquer coisa considerada impura, jejum parcial durante um quarto de lua crescente, comer pouco, dormir pouco, e orações específicas antes de comer, usando nomes como Adonai, Elohim, Jeová. É um nível de disciplina altíssimo. Nossa, não é para qualquer um, né? Fica claro que não é só seguir uma receita. Parece que o processo busca transformar a pessoa que está fazendo.
que mais tem nessa preparação? Sim, exatamente. Parece quase um filtro, né, para afastar curioso e para a pessoa se comprometer de verdade, psicologicamente, espiritualmente. Além dessa disciplina toda, o texto manda usar direto uma pedra de sangue, a hematita, Hematita, pra quê? como um amuleto de proteção contra acidentes ou, tipo, o medo que os espíritos poderiam causar para fazer a pessoa desistir. E aí vem o ritual de sacrifício, que é bem gráfico. Ih, lá vem. Como é? Um cabrito negro, virgem, tem que ser adornado com verbena, sacrificado num lugar isolado no terceiro dia da lua. O procedimento é detalhado: a faca certa, o tipo de fogo, como coletar o sangue e as cinzas, enquanto se faz oferendas verbais a nomes divinos. Uau, bem complexo e chocante, né? Pensando hoje em dia. E qual o propósito desse sacrifício todo dentro da lógica do livro? Segundo o texto, esse sacrifício cria base para as operações mágicas futuras. O sangue do cabrito misturado com outras coisas e até com gotas do sangue da própria pessoa. Sangue da pessoa também? Sim, seria usado para fazer uma tinta mágica, para um primeiro pacto com espíritos de luz. E olha que curioso, os gnomos, espíritos da terra, são chamados aqui como intermediários, quase como porteiros, sabe? Que avaliam a intenção da pessoa antes de levar o pedido adiante. E o aviso é constante. Tem que seguir tudo exatamente como está escrito. Senão, é ruína na certa. A precisão do ritual é a chave para a segurança e para o sucesso, segundo o Grimório. Entendi. Precisão total. Essa preparação toda, então, nos leva para a hierarquia de comando que o livro descreve. É aí que a gente encontra a figura principal para os pactos de riqueza, né? Exato. O texto mostra uma estrutura de poder bem clara, com Lúcifer como imperador, Beelzebut como príncipe e Astarotes como o Grã-Duque, lá no topo. Isso mesmo. E abaixo dessa trindade principal, tem 6 grandes espíritos que funcionam tipo ministros, sabe? Como o gabinete infernal. Tem o Satanáquia, que é grande general, a Galiapte, também general, Fluriti, tenente-general, Sargatanas, brigadeiro, Néberus, marechal de campo e, o mais importante para nossa conversa, Lucifuge Hofocali, o primeiro-ministro. Lucifuge Hofocali, primeiro-ministro. Qual é exatamente o papel dele que faz ele ser tão central para quem busca dinheiro por esses meios? O Grimório é super direto nisso. Lucifuge Hofocali tem o poder delegado por Lúcifer sobre todas as riquezas e tesouros do mundo. Ele é tipo o administrador, o guardião da grana toda na esfera infernal. Ele comanda diretamente outros 3 espíritos, Baal, Agares e Marbas. Então, pela lógica do livro, se o objetivo é riqueza material através de um pacto, é com o Lucifuge que você tem que falar. Ele tem a chave do cofre, digamos assim. Ok, então chegamos no ponto principal. O processo do pacto com o Lucifuge Hofocali. Isso está detalhado no livro 2, o Sanctum Regnum. O texto promete ensinar o verdadeiro modo de fazer os pactos, focando em como conseguir favores, especialmente tesouros, sem se dar mal. E mirando no Lucifuge. Como isso funciona? É interessante que os preparativos aqui parecem um pouquinho menos complicados que os do livro 1, talvez porque o livro assume que aquela preparação inicial já foi feita, né? Mas ainda exige um lugar isolado, um quarto trancado ou ruínas longe de tudo. Os itens principais são uma vara de aveleira virgem parecida com a vara fulminante, mas cortada na véspera, a hematita, que não pode faltar para proteger, e 2 candelabros com velas consagradas. Certo. E nesse lugar preparado, como é o ritual em si? A dinâmica? A pessoa desenha no chão o tal triângulo dos pactos com a hematita consagrada. Dentro ou perto dele, escreve as letras JHS. E JHS. Isso não é de Jesus. Sim, é um cristograma comum associado a Jesus, talvez aqui usado como um símbolo de poder ou de proteção. O texto não explica exatamente, mas está lá.
Aí posiciona as velas acesas, a pessoa fica no centro do triângulo com a vara, a conjuração escrita, o pedido formal, que é o pacto, que vai ser apresentado, e a fórmula para dispensar o espírito depois. E aí começa a interação direta. Como é a chamada para Lucifuge? É descrita como uma grande conjuração. Começa invocando os chefes Lúcifer, Belzebut, Astarote, pedindo licença para negociar com o ministro deles. Depois, a chamada é direta para Lucifuge Rofocale, bem imperativa. A pessoa exige que ele apareça na hora e ameaça com tormentos usando as palavras poderosas da clavícula de Salomão, nomes como Aglon, Tetragram, Vaishon, se ele não obedecer. Não é um pedido educado, sabe? É uma intimação baseada num poder que a pessoa supostamente teria por causa do ritual. Uma abordagem bem direta ao ponto, digamos. E o que acontece quando, segundo o livro, Lucifuge aparece? O texto descreve a aparição e o espírito falando algo tipo, olha eu aqui, o que você quer, porque tá perturbando meu descanso. Aí começa a negociação, tensa. A pessoa diz o que quer, fazer um pacto para conseguir riqueza agora, já, e reforça as ameaças se precisar. E qual a resposta de Lucifuge? Imagino que não seja um sim fácil. De jeito nenhum. A resposta inicial que o livro atribui a ele é direta e o preço é altíssimo. Ele exige a entrega total da pessoa, corpo e alma, por 20 anos. A citação é algo como: não posso atender seu pedido, a não ser que você se entregue a mim por 20 anos para eu fazer com seu corpo e alma o que eu quiser. 20 anos de servidão total. Caramba! Como a pessoa reage a isso? O Grimório instrui a pessoa a apresentar o pacto, que já preparou antes, escrito em pergaminho virgem, com aquela tinta mágica especial, feita com sangue e outros elementos, ou com o próprio sangue da pessoa. O próprio sangue de novo. Sim. Nesse pacto, a pessoa oferece uma recompensa para Lucífuge. Por exemplo, uma moeda no primeiro dia de cada mês por 20 anos, em troca dos tesouros. Mas, inicialmente, o texto diz que Lucífuge vai recusar e desaparecer. Ah, então é um teste de persistência? Tipo, para ver se a pessoa tá falando sério. Exatamente, a pessoa não pode vacilar. A instrução é repetir a suprema apelação, aquela conjuração com os nomes de poder, com insistência, com força, para forçar o espírito a voltar e finalmente ceder. É descrito como uma batalha de vontades mesmo, onde o conhecimento e a aplicação certinha dos rituais dão poder sobre o espírito. E qual o acordo final que o Grimório descreve? Como fica essa negociação? Depois de muita insistência, Lucifuge supostamente concorda. Ele entrega o tesouro mais próximo, mas impõe as condições dele. A pessoa tem que dar uma moeda para ele de ouro ou prata e especificamente mordida pelos dentes da pessoa, talvez como um selo pessoal no primeiro dia de cada mês. E mais, ele só pode ser chamado uma vez por semana num horário específico, geralmente entre 10 da noite e 2 da manhã. Aí, segundo o texto, Lucifuge assinaria o pacto no pergaminho e daria um aviso final. Se você falhar na sua promessa, você será meu pelos próximos 20 anos. Uau! Pacto assinado, condições aceitas. E aí? Como a pessoa pega o tesouro fisicamente? Essa parte da busca é descrita como bem perigosa. A pessoa, sempre com a vara e a hematita, tem que seguir o espírito para fora do triângulo por uma tal rota T até onde está o tesouro. No caminho pode aparecer um guardião. Um guardião? Sim, o texto fala que pode ser um cachorro com cara de bravo ou um gnomo. E a pessoa tem que usar a ponta da vara para espantar esse guardião. Enfrentando guardiões, seguindo um espírito, parece cena de filme. E quando chega no tesouro? Quando acha o tesouro, a pessoa tem que colocar o pacto assinado por Lucifuge em cima dele, tocar o tesouro com a vara, pegar rápido o máximo que conseguir carregar e deixar a moeda prometida, aquela mordida, como o primeiro pagamento. Logo depois tem que ler a grande conjuração de novo, ali sobre o local, e a volta para o triângulo de proteção também é tensa. Tem que ser feita andando de costas, sem olhar para trás de jeito nenhum. Mesmo ouvindo barulhos horríveis, o texto descreve como se todas as montanhas do mundo estivessem caindo. Tem que ter coragem e foco total.
Meu Deus. De volta ao triângulo, são e salvo, imagino que tem um procedimento para encerrar tudo, né? Sim, e a finalização é tão importante quanto o começo. Primeiro tem que recitar a conjuração específica de despedida para Lucifuge. Nela a pessoa libera ele, mas lembra ele do acordo com firmeza e das ameaças caso ele não cumpra a parte dele. Invoca de novo a vara fulminante, as palavras da clavícula, nomes divinos como Adonai, Elohim, Ariel, Jová. É algo tipo: Ô grande Lucifuge, estou contente contigo, agora te deixo em paz. Mas não esquece do prometido, senão vou te atormentar para sempre. É fascinante essa mistura, né? De coerção, ameaça, mas com uma certa formalidade. E depois dessa despedida nada amigável, Aí vem um contraste bem interessante. Uma oração longa de agradecimento a Deus Todo-Poderoso. A pessoa agradece pelo sucesso, por ter conseguido subjugar o espírito rebelde. Reconhece que o poder final é de Deus e, olha que detalhe, promete usar parte da riqueza que conseguiu para a caridade, para o bem dos pobres. Quase como uma tentativa de justificar moralmente o que fez ou acalmar a própria consciência, talvez. interessante essa parte da caridade. Pois é, e para fechar mesmo, ainda tem uma última oração, pedindo proteção divina contra espíritos malignos, caso algum detalhezinho do ritual tenha sido esquecido ou feito errado, reforçando de novo essa ideia do perigo constante. Extremamente detalhado e cheio de camadas psicológicas, né? Ameaça, negociação, medo, alívio, culpa. Como essa obra específica, o Grande Grimório, se encaixa na história maior da magia ocidental? Bom, essa ligação que ele alega ter com o rei Salomão e as clavículas coloca ele direto na corrente da magia cerimonial europeia, que bombou ali entre os séculos XVI e XVIII, mais ou menos, quando começaram a circular cópias, primeiro manuscritas, depois impressas. A figura do Salomão como um mestre que sabia controlar espíritos era um pilar dessa tradição. E a ideia de fazer pactos com entidades não humanas para conseguir alguma coisa, conhecimento, poder, amor ou, como aqui, riqueza, é um arquétipo muito antigo, né? A gente vê isso em várias culturas, desde o Fausto, na Alemanha, até contos do Oriente Médio. O que talvez diferencie o Grande Grimório é esse jeito de manual prático, quase um livro de receitas mágicas com um foco bem claro, bem pragmático em resultado concreto, especialmente a riqueza material, e através de um processo cheio de regras, estruturado e perigoso. Ele reflete uma mentalidade que não queria só entender o oculto, mas controlar para usar no dia a dia. Certo. Então, recapitulando um pouco nossa conversa, a gente explorou a estrutura, as promessas do Grande Grimório, desde aquela preparação super intensa que ele exige, até a hierarquia infernal que ele descreve. E a gente se aprofundou no processo específico para fazer o pacto de riqueza com Lúcifus de Rofocale, a conjuração meio na marra, a negociação de alto risco envolvendo a alma, a busca perigosa pelo tesouro e os rituais meticulosos de despedida e agradecimento, que misturam ameaças ao espírito e rezas para Deus. Foi uma viagem em tanto, hein? Com certeza. Para quem busca entender rápido as ideias centrais dessas fontes complexas, acho que essa análise deu um bom panorama dos mecanismos internos de um grimório famoso. Mostrou a complexidade, os riscos que os próprios autores viam e as recompensas que ele prometia, especialmente nessa busca por dinheiro através do Lucifuge Rofocale. É uma janela para uma forma de ver o mundo onde o universo era cheio de forças que podiam ser, assim, negociadas, controladas, se você tivesse conhecimento e seguisse os rituais certinhos. Isso nos leva a uma reflexão final, talvez. Se a gente deixar de lado por um momento a questão de acreditar ou não se essas entidades existem mesmo ou se os rituais funcionam, o que a gente pode aprender com isso? O que essa meticulosidade toda, esse rigor quase científico na descrição dos passos, esse comprometimento psicológico e físico enorme que livros como o Grande Grimório exigiam, o que isso diz sobre a nossa busca humana por ter controle, por agência sobre o nosso destino, sobre as coisas materiais da vida, que necessidades tão profundas de segurança, de poder, ou até de transcender o comum,
Essas receitas mágicas complexas e arriscadas tentavam suprir naquelas pessoas que estudavam e, quem sabe, praticavam isso. Fica aí a pergunta para a gente pensar.